Graças a Deus que nos dá vitória. É um prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer poder compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer a pastora Dilson, a pastora Rose, a pastora João Pedro. Agradecer a todos pelo convite. Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Eu sou pastor aqui da cidade. Fui pastor da Igreja Cristã Veriana por quase 20 anos. Muitos irmãos devem ter conhecido a nossa igreja também. Minha esposa, infelizmente, não pôde estar aqui. Hoje ela está lá cuidando do filhote de criança. É um negócio que a gente cria, cuida e a gente esperando as surpresas, Graças a Deus estão bem de saúde, mas essa noite o João teve uma crise dessas de tosse, de febre, de negócio todo. Então eles passaram a noite acordado e passando mal, negócio todo, mas graças a Deus também, por isso ela não pôde vir, não trouxe, ficou lá cuidando, mas ela mandou uma paz a todos. E aí os irmãos estiverem orando, ora pela nossa família. Eu tenho casal de filhos, a Laura, que é a idade do João Pedro aqui, e o João Pedro, que tem 5 anos, que é um filhote pequenininho, bebezinho. Para a gente é sempre bebê, mas ele vai crescendo, graças a Deus, uma vez. Eu sou Evandro, sou pastor, sou advogado, sou professor. Estou aqui para compartilhar com os irmãos a palavra. Eu, durante essa semana, fiquei pensando, preocupado, sempre com essa oportunidade de compartilhar o amor de Deus, a graça de Deus, compartilhar a palavra de Deus. E uma das coisas que veio ao meu coração, que o Espírito Santo colocou dentro de mim, foi que o convite para pregar, o convite para ir à igreja, o convite para ouvir uma palavra, para receber uma oração, é uma das coisas mais importantes da vida do cristão, da vida do novo convertido, do velho convertido, do tempo que você serve a Cristo. Eu comecei a pensar e me lembrar da época quando eu tive um amigo, que é o meu pai na fé, o Wellington, e na escola ainda, quando nós estudávamos juntos, ele me convidava para a igreja. Eu lembro que ele era insistente, ele era um daqueles moços que estava recém-convertido também, estava começando a ir à igreja, mais velho, bem mais velho do que eu. E ele sempre conversava comigo e ele falava: olha, vamos na igreja assim, vamos na igreja tal dia. E eu sempre prometia para ele que ia. Todas as vezes que ele passava em casa, eu não ia. Ele passava em casa, eu dava uma desculpa. Passava em casa, eu dizia: não vai dar, tem parente, tem isso, tem aquilo. Até que um dia, conversando na escola, ele falou: olha, vamos na igreja domingo e tal, isso aqui. Fiquei com aquele sentimento, falei assim: ué, pode passar lá em casa que eu vou. Não importa como é que esteja o dia, eu vou. Eu vou dar um jeito, eu prometo para você. E assim foi. Aquele domingo ele passou, era um dia que estava chovendo, estava um tempo frio, e eu já estava lá na esquina com o guarda-chuva esperando ele. Ele passou, nós fomos para a igreja, e daquele dia em diante eu nunca mais deixei de estar congregando, nunca mais deixei de ir à igreja. Foi um domingo, naquele domingo, eu ouvi a primeira mensagem, a primeira pregação. Eu tinha 14 para 15 anos, então faz bastante tempo já, faz bastante tempo. E o que veio ao meu coração é exatamente esse pensamento, quando nós somos convidados para algo espiritual, para uma coisa espiritual, qual é o nosso sentimento? Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 122, que é onde eu quero trazer brevemente para os irmãos uma reflexão, uma palavra, um salmo muito bonito, que diz o seguinte: se você encontrou, leia comigo o Salmo de número 122, a partir do verso 1, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Jerusalém, que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Somente até aqui é o texto completo. Salmo número 122 começa dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, a resposta, a palavra do salmista, esse salmo é um salmo, é um cântico de peregrinação, é um cântico de transporte, quando os israelitas eles saíram das suas diversas regiões onde estavam vivendo em função da diáspora, das guerras e tantas coisas, ao ir para Jerusalém com o propósito de adorar, de sacrificar, de se ajuntar, eles tinham alguns salmos importantes que eles usavam para cantar. Eles cantavam ao longo das suas viagens, ao longo do seu trajeto, e esse salmo é um desses salmos que eles usavam para fazer isso, para cantar, para glorificar, para agradecer a Deus, para transmitir uma mensagem. E ele começa dizendo com esse sentimento, essa expressão de alegria. E o que é isso? É a motivação. Eu estava pensando, meditando nisso, sobre como que está o meu e o seu coração em relação à vida congregacional, à vida de serviço, de estar na casa de Deus. Quando nós pensamos em vir à casa do Senhor, nós temos diversas motivações. Quando temos um problema em casa, a gente quer vir à igreja para pedir oração. Quando nós estamos aflitos, nós queremos vir à igreja para orar. Quando nós estamos com saudade, nós vamos à igreja para rever os irmãos, para bater um papo, para fazer as coisas triviais e algumas não tão triviais assim, mas nós que temos uma igreja, que congregamos, nós temos os diversos motivos para estar aqui. Diversos motivos. Mas o motivo do salmista, o motivo que nós lemos aqui desse salmo, é um motivo diferente. Que é um motivo que deve fazer parte de qualquer outra motivação. Eu não estou falando que é errado. Nós queremos vir à igreja para orar ou para pedir oração. Querer vir à igreja para dar um abraço do irmão. Querer vir à igreja porque às vezes a gente está em casa e você olha para um lado, você olha para o outro, você fala assim: poxa, não tem nada a fazer aqui, eu quero estar lá na igreja com os irmãos. Na igreja a gente tem diversas atividades, a gente faz almoço, a gente faz curso, a gente faz encontros. É um lugar para a nossa relação didática e espiritual, é importante. Mas a motivação do Salmo 122, ela está relacionada com ser aqui o lugar da adoração, o lugar do louvor, o lugar da comunhão, o lugar do encontro com Deus, um lugar especial para que aconteçam aquelas coisas que eu e você sonhamos quando lemos os evangelhos, quando ouvimos um testemunho, quando nos reunimos num culto de oração. Quando nós trocamos experiências, aquelas experiências espirituais, quando alguém conta o que aconteceu, como aconteceu, a luta que você passou e que em função do tamanho do problema, do tamanho das circunstâncias, das dificuldades, das adversidades, você pensou que ia morrer, mas não morreu, porque em todas as batalhas Deus estava contigo, Deus te sustentou, Deus te abençoou. Então a minha pergunta para você é:
qual é a motivação que te faz vir à casa do Senhor? Porque a motivação do salmista é a alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei. Quando nós lemos um pouquinho mais, nós vamos ver aqui alguns versos desse salmo, nós vamos ver que existe ali alguns motivos para essa alegria. Existem motivos importantes que sustentam essa alegria. Eu, quando começo a me lembrar, eu falo na igreja às vezes isso, que naqueles momentos de aflição, naqueles momentos de luta, naqueles momentos difíceis, eu gosto de parar para começar a me lembrar dos momentos em que o Senhor me abençoou. Essa história, por exemplo, quando eu conto desse dia que eu fui à igreja pela primeira vez. Você sabe que naquele dia eu fui para a igreja e sentei imaginando que a igreja é parecida com essa aqui, eu sentei no banco aqui do lado à minha esquerda. E eu lembro que o pastor que estava pregando era o pastor Reinaldo. Ele pregou. Eu não prestei atenção em nada que ele falou. Porque às vezes a gente fica pensando assim: ele foi na igreja, aí aquele dia ele deve ter chorado, deve ter virado do avesso, Deus chacoalhou. Não. Eu fui para a igreja porque eu tinha um compromisso com o meu amigo. Mas fui. Aí cheguei naquele culto, naquela igreja, sentei ali, Assembleia de Deus, né? Eu me converti na Assembleia de Deus do Belém. E aquele pastor pregou, falou e tal. Acabou a mensagem, ele fez uma coisa. Ele olhou para mim, eu era o único que não era da igreja, o único que não era cristão, era a primeira vez que eu estava ali. Ele pegou e fez assim: você quer aceitar Jesus? De verdade, amados, eu estava sentado assim, ele apontou para mim, eu não achei que ele estava falando comigo, porque eu não conhecia o sistema, né? Não sabia o que era isso. Aí eu olhei pensando que ele estava falando com alguém atrás de mim. Aí ele: não, você mesmo quer aceitar Jesus? Eu pensei, quem fala não para Jesus? Eu vou falar: não quero. Aí eu falei: quero. Eu não sabia, eu vou falar: não quero. Se eu falar não, o que vai acontecer comigo aqui? Aí eu aceitei Jesus daquele jeito. Mas é interessante, né? Porque eu aceitei Jesus sem entender o que significava aquilo. Mas naquele dia nasceu uma coisa no meu coração que era exatamente esse sentimento, a alegria de ir à igreja. Porque todas as vezes que o Wellington me convidava depois daquele dia, eu não dizia mais não, eu falava: eu vou. Aí comecei a ir aos domingos. Naquela época, tinha um outro amigo meu também, que a gente estudava na mesma escola, ele também convidou para uma festa festa de pastel, de jovens e tal, não sei o quê, e eu estava lá nessa festa também. E esse meu amigo Fábio, ele tinha ido numa excursão numa sexta-feira, era feriado, daí no sábado estava tendo essa festa de pastel, ele foi para o culto, a gente estava lá, culto de jovens. E eu achava interessante porque assim, eu andava com os meus amigos, eles eram mais velhos do que eu, mas eu era precoce, eu tinha 14, 15 anos, andava com os meninos de 18, 20. Eu sempre trabalhei desde cedo, então tinha liberdade, mas eu não tinha a vida que eles tinham. Eu nunca usei droga, eles usavam droga, fumavam, bebiam, tinha de tudo. E eu lembro que naquele culto, esse meu amigo ele chorava copiosamente. O pastor estava pregando e ele chorando, e ele, quando ele fez aquele apelo que eu vi, a primeira vez que eu fui sem saber o que significa, aceitei Jesus, naquele apelo que ele fez, muitos jovens ali foram para frente chorando, e aquele meu amigo foi chorando também, e ali também nasceu mais um louco que naquele dia em diante nunca mais se deixou de congregar. No domingo a gente estava lá, era sábado, ele aceitou Jesus, no domingo a gente estava lá de novo. Esse jovem se tornou um grande amigo, um grande parceiro, a gente crescemos juntos na vida cristã. Eu lembro que o pastor Carlos estava pregando e terminou o culto, ele falou assim: nós vamos ter o batismo assim. E eu quero ver que com os nossos jovens, temos muitos jovens aqui, já tinha passado alguns meses, né? Nós temos muitos jovens aqui. Eu quero saber quem que vai se batizar. Aí eu
Fábio levantou a mão, o Elton, que tinha me levado, levantou a mão, outros jovens levantaram a mão e eu fiquei bem assim. Aí o Fábio olhou e disse: você está se batizado? Levantei a mão. Sempre assim, irmãos, na minha vida, nos 2 primeiros anos, eu sabia que eu gostava de alguma coisa na vida com Cristo, na igreja. Eu sabia que a palavra de Deus mexia comigo, eu gostava de estar ali presente, mas eu ainda não sabia o que era. Eu ainda não tinha descoberto, mas eu tinha sabido. Depois, quando a gente vai amadurecendo, né, a gente vai lendo a palavra, participando da escola bíblica, aí você começa a descobrir que essa é uma das ações do Espírito Santo, como nós acabamos de ver, trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nossos corações. Então, uma das primeiras coisas, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No versículo 2 e 13 ele diz assim: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta. Quando a gente lê esse texto, você fica pensando no compacto. O que significa? Parece que surgiu do nada uma palavra que não tem nenhuma relação com o texto, porque o texto está falando de alegria, casa do Senhor, os pés simbolizando humildade, entrega, porque você está ali diante das portas da cidade, e de repente compacto. Essa palavra compacto, ela tem um significado muito profundo, apesar de uma tradução muito ruim. Ela vem de uma palavra hebraica que quer dizer shabar, que significa edificado, unido, fortalecido, ajuntado. E essa é uma das coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Por que nós devemos nos alegrar? Ou o que nós devemos fazer para que a igreja seja um lugar de alegria para aqueles que convidamos e que ela seja um lugar de alegria para nós que estamos aqui? Porque é óbvio que eu não estou falando do templo, das 4 paredes, eu estou falando da nossa vida como igreja. Essa palavra aqui, ela está relacionada com um lugar de ajuntamento, um lugar de fortalecimento, um lugar onde eu e você, nós nos ajuntamos e nós nos desenvolvemos, onde nós crescemos, onde nós nos alimentamos. Existe um papel muito claro na igreja, um papel muito claro da igreja como instituição. Ela é um lugar didático, porque é aqui que nós conhecemos os primeiros fundamentos. Foi assim comigo. Naqueles 2 primeiros anos, 1 ano e tanto ali, quase 2 anos, depois desses primeiros momentos que eu fui conhecendo o que era ir a um lugar onde eu via jovens que choravam, pessoas que se entregavam para Cristo. E eu confesso, mas que naqueles primeiros meses, e quase 2 anos, eu não tinha essa sensação. Eu não tinha esse sentimento, porque às vezes eu olhava para o Elton e eu sabia que ele era um rapaz que saiu das drogas, saiu da vida de vício, saiu de uma vida de diversas questões que envolviam a juventude da minha época. Olhava para o meu outro amigo também naquela situação, e eu às vezes olhava para mim e falava assim: mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque eu tinha uma sensação de que eu não estava mais, eu não tinha nada para oferecer a Cristo, a Deus. Não tinha. Eu comecei a descobrir que o Cristo que morreu na cruz, morreu pelo meu amigo, pelo meu outro amigo, independente do que eu observava e entendia como pecado.
também morreu por mim, porque todos nós estávamos na mesma condição, mortos no pecado. E aquilo que eu comecei a descobrir quando eu estava indo para a igreja, indo para o encontro com Deus, indo para ouvir a palavra, indo para receber a oração, indo para orar, indo para pedir perdão, para clamar, indo para aprender alguma coisa, está relacionado com o ambiente que aquele lugar me proporcionou. Porque eu lembro que um dia, numa quarta-feira, lembra que eu só ia aos domingos, mas eu comecei também aí no dia de semana, eu estava convertendo mais. Naquele dia eu fui para a igreja decidido a ser o último dia. Eu fui para a igreja pensando assim: hoje eu vou dar um oi para todo mundo, estar com os amigos, com os irmãos, depois quando acabar o culto eu vou embora e não quero mais saber, não vou mais voltar para a igreja. Tinha desistido. Eu lembro que naquele dia de culto eu estava com aquela fisionomia triste, com aquela cara batida, e algumas pessoas vinham assim: você está bem, Bruno? Por que você está assim? Não, tudo bem. Aí na hora de ir embora, a gente tinha um grupo ali de irmãos, que era um rapaz que me levou para a igreja, esse meu amigo que se converteu, 2 jovens da mocidade e eu. E a gente costumava sair juntos, depois do culto a gente ia orar, a gente ia conversar, a gente ia ler a Bíblia, a gente ia cantar. E naquele dia eu falei assim: eu não quero saber de nada disso, eu vou pegar carona com o fulano e vou embora. Aí chegou na casa de um irmão que a gente costumava descer para falar com Deus, para buscar Deus, para estar juntos, em comunhão. Eu me despedi e falei: não, vem aqui, irmão, fica aqui, irmão. Não, fica para cá, vamos lá, vamos. Insistindo. E eu fiquei. E naquele dia, nós estávamos ali, todos nós orando, e eu ficava pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu via naquelas pessoas um coração quebrantado, um coração contrito, uma entrega real que eu não sentia da minha parte. Isso me fazia mal. Eu falava para mim mesmo, dizia assim: todo mundo que está aqui parece que tem uma coisa com Deus, se tiver um encontro com Deus, eu estou aqui porque eu gosto do movimento, gosto da motivação, gosto das pessoas. Aí passou aquele momento de oração, que a gente estava se preparando para ir embora. Aí um amigo meu, Wesley, ele falou assim: gente, nós vamos fazer uma oração aqui, porque eu tenho certeza que Deus quer fazer uma coisa extraordinária aqui no nosso meio. Eu tenho certeza que Deus vai batizar alguém aqui com o Espírito Santo. Aí eu olhei para aquela fala dele, parece brincadeira, mas é verdade. Mas eu pensei assim: os uns que não eram batizados do Espírito Santo era eu, e o outro pouco convertido. Eu falei assim: vai ser ele. Porque ele, toda vez que vai orar, ele chora. Toda vez que vai cantar, ele chora. Eu, quando a gente vai orar, eu fico com o olho fechado e o aberto, vendo quem está chorando. Então eu dizia: não, é ele que é o abençoado. Eu lembro que nós dobramos os joelhos e aqueles jovens ousados, cheios do Espírito Santo, que eram um instrumento que faz com que a igreja tenha essa motivação, que faz com que as pessoas tenham o desejo de estar aqui. Porque pensa comigo, amados, o que eu quero dizer para você, o que eu estou falando quando eu ministro, usando um pouco da minha história, como que o texto trouxe para o meu coração, que Deus colocou dentro do meu coração, é que você é a igreja. E muitas vezes você acha ou pensa que a igreja está fria, está chata, está isso, está aquilo. Não posso falar outra coisa senão te abrir os teus olhos e dizer que se você sente isso, a culpa é sua, como pode ser minha. Mas ela não é do irmão que está do seu lado, jamais. Não é do seu pastor, da sua pastora, não é do obreiro
porque Ele realmente não está aqui. Ele está em você, porque o Espírito Santo habita em você. Ele mora em você. Ele quer fazer parte de você. Ele é a pessoa que faz parte da sua vida, mas Ele só está em você se você deixar Ele andar em você. Ele está em você. Então, naquele dia, começamos a orar. E eu orando, de repente, tudo sumiu ao meu redor. E eu me vi sozinho, como se eu estivesse tendo uma visão. Não era uma visão, mas era o que eu estava sentindo naquele momento. E eu me senti elevado, assim, como se alguém estivesse me sustentando, me segurando nas mãos. Eu ouvia o Wesley dizendo assim: Evandro, você está falando uma língua linda, que língua, língua estranha que você está falando. E de repente começou a ouvir aquilo. Quando eu voltei, eu tive a minha primeira experiência com Deus. E aquilo de fato mudou a minha vida. E note que se a gente pega um contexto desse e começa a tratar os detalhes, né? Não é o que eu vou fazer aqui, mas só para você ter uma ideia. Eu fiquei feliz porque Deus, Ele teve misericórdia da minha vida, teve compaixão, porque Ele sabia como estava o meu coração, como estava a minha vida. Usou aquelas pessoas, usou aqueles jovens, usou a comunhão que havia entre nós. Nada institucionalizado, não era uma coisa assim, você vai lá e vai cuidar daqueles. Não, foi um acontecimento orgânico, como nós falamos, da igreja viva, da igreja que deve ser, da igreja que precisa ser assim. O meu amigo que não foi batizado, ele ficou preocupado, porque ele ficou pensando: isso nunca vai acontecer comigo. Os mesmos cuidados que eu recebi, ele foi recebendo. Na medida em que a vida cristã foi acontecendo, Deus no seu tempo foi fazendo a sua obra na vida dele, porque é assim que as coisas acontecem. A igreja, mas ela não é feita para resolver as nossas questões. Isso é um problema social, é uma questão cultural dos nossos dias, porque nós estamos nos habituando às coisas rápidas, às coisas que devem acontecer de um minuto para o outro, porque a gente está sendo formatado para isso. E a gente acaba esquecendo que você já teve um dia que você chorou e o Senhor falou contigo de um jeito que você não se esquece, como ninguém nunca falou. Um dia você estava numa situação em que você não tinha saída, você não sabia o que fazer, você não sabia como resolver, mas veio o Senhor teu Deus e te ajudou, te sustentou, te deu um livramento, abriu a porta que você precisava. E se você parar para lembrar disso, você vai entender que tudo tem um processo, tem um começo, um meio e um fim. Mas a gente não quer mais saber do começo, meio e fim, a gente só quer do fim. A gente quer só a resposta, a gente quer só o milagre, a gente quer só a direção. Mas você não tem se alegrado em estar na presença de Deus. Você não sente esse contentamento de vir à casa do Senhor. E volto a dizer, eu não estou falando das quatro paredes, eu estou falando de estarmos reunidos, ajuntados num lugar como esse, para as mais diversas atividades espirituais, e todas elas terem sentido, porque eu só posso dar sentido a uma atividade de Deus se eu amo as coisas de Deus, se eu amo a obra de Deus, se eu sei o valor das coisas que o Senhor fez por mim. E agora Ele quer continuar fazendo por alguém através de você, através de mim. Aleluia.
ser compacto, porque é um lugar edificado, é um lugar forte, é um lugar que não pode ser abalado pelas adversidades externas, pelas batalhas, pelas guerras, pelos problemas pessoais, pelas necessidades pontuais. Nós não estamos mais preparados para nada. Qualquer vento de doutrina, qualquer vento de dificuldade, quaisquer tipos de ventos nos abate. Se a música não é do jeito que eu gosto mais. Se o pastor fala de um jeito que eu não estou acostumado, não quero mais. Se a igreja está com a luz queimada, não olho mais. Qualquer coisa faz você perder essa alegria. Eu sou do tempo que na Assembleia de Deus as nossas discussões na minha conversão eram coisas tão frívolas, coisas tão boas. A gente discutia bigode, barba, cabelo comprido, terno rachado, terno sem corte. Umas coisas que depois a gente vai olhando e fala assim, nossa, como a gente perdia tempo com essas coisas. Mas também havia uns momentos que suplantavam qualquer tipo de frivolidade, porque se eu parar para contar para você cada testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, mostrando a sua graça, mostrando o seu amor, coisas pequenas, mas que marcaram a minha vida, coisas grandes, que glorificaram o nome do Senhor. Você também já viveu isso, e agora é tempo de você se lembrar que quem mudou foi você. Deus continua sendo Deus, Jesus continua sendo o Senhor, Ele continua sendo o mesmo. Por isso nós precisamos nos alegrar com a presença dEle, com a palavra dEle, com o amor dEle, com tudo que vem dEle, porque é Ele que te ama, foi Ele que morreu na cruz do Calvário, que continua sendo o mesmo. No livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz isso: 13:8. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, Jesus Cristo é o mesmo hoje, é o mesmo que um dia tocou a sua vida, é o mesmo que falou contigo através de uma palavra, através de um pastor, através de uma irmãzinha, através de uma leitura. Eu não sei como você encontrou a Cristo, mas aquele Cristo que chacoalhou a tua vida continua sendo o mesmo. Então, quando você vier à igreja, venha com alegria, porque você não vai encontrar o pastor Evandro, você não vai encontrar os seus pastores, os seus irmãos, não. Você vai encontrar Cristo, você vai encontrar Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque é um lugar compacto, forte, é um lugar onde eu estou bem, é um lugar onde as coisas fluem. Eu me lembro do pastor José Francisco, falecido, saudoso pastor. Era um pastor muito simples, que tinha os seus hábitos baseados nas suas experiências. Era um homem que não pregava sem usar terno. Ele ia fazer evangelismo lá no meio do mato, ia de terno. A gente ia fazer evangelismo, a gente passava na estrada, e eu lembro que ele falava assim, gente, agora vamos parar aqui. Irmão, fala um versículo, irmão, canta um hino.
E a gente ficava assim, né, os jovens vendo aquele pastor falando, a gente ficava olhando, ninguém escutava o hino, o texto, porque do lado da onde ele estava parado era a estrada, e o carro passava, o caminhão passava, ninguém ouvia nada. Até que um dia ele parou e falou assim: sabe o que acontece? Um dia eu estava evangelizando numa chácara, num sítio. A gente ali pregou naquele sítio, naquela chácara, fomos embora, as pessoas aceitaram Jesus, foi uma bênção. Depois a gente estava indo para outro sítio, e no caminho, o Espírito Santo falou no meu coração: para aqui, fala para todo mundo cantar um louvor, cantar um hino, ler um texto. No meio do mato, não tinha ninguém, não tinha nada. E ele falou, e ele fez isso com os irmãos, e eles lá cantando, orando, de mãos dadas. De repente, no meio do mato, levantou um cidadão que estava caído, que passou a noite caído no meio do mato, que estava bêbado. E naquela manhã, naquele dia, ele acordou com os cânticos, e ele sentiu aquela sensação de que o que eu estou fazendo na minha vida. Ele ouviu os louvores, e ele foi lá no meio daquele canto e entregou a sua vida para Jesus, se converteu. E ele contava isso com alegria. Ele dizia assim: depois daquele dia, eu tenho a esperança de que Deus faça isso em algum momento de novo, porque a palavra de Deus era poderosa. Ele tinha essa fé. Um dia eu perdi os documentos. Esses são dos testemunhos mais simples. Eu trabalhava numa mansão aqui no Socorro, em Mogi, tinha umas casas muito grandes. Nessa época, eu tinha menos de 20 anos, eu trabalhava como pintor de parede, com o meu pai. E nessa casa eu ficava sozinho, eu chegava lá, tinha um lugar para eu me trocar, eu deixava minhas coisas ali e ela trabalhava onde tinha serviço, eu estava lá fazendo. No final do dia eu descia, pegava minha roupa, arrumava e ia embora. Aí num dia desses eu desci, quando cheguei no lugar para pegar minhas coisas, não tinha carteira, não tinha dinheiro, não tinha nada. Alguém entrou ali tinha, na época, hoje não é assim, mas naquela época você perdia um documento, era um transtorno, tudo era difícil. Aí eu me lembro que eu estava tratando de algum assunto com o pastor, por algum motivo, a gente estava conversando no telefone. Aí eu contei isso para ele, e ele falou assim: irmão, isso era de noite, eram umas 10 horas da noite. Ele falou assim: você crê que Deus vai trazer esses documentos de volta? Eu falei: eu creio. Ele falou: então eu vou orar por você. Porque daí ele contou uma história de uma situação com o filho dele e tal. Eu falei: amém, pastor, eu creio. Ora por mim então. Acabou a nossa conversa ali. No dia seguinte eu ia trabalhar. 6h30 eu estava de pé tomando café. Alguém bateu no portão de casa. Minha mãe foi lá atender. E eu tomando café me preparando porque eu ia sair 7h30 no máximo, eu já estava na obra. Quando minha mãe voltou, ela falou assim: Nenê, eu fui em casa, Nenê, eu sou caçula. Você nem me falou que você perdeu os documentos? Eu falei: não perdi, né? Roubaram faz uns 2 dias. Eu falei: veio um moço aqui, trouxe isso aqui, ela pegou a mim e levou todos os documentos da minha mãe. Eu falei: mas quem que era? Eu falei: não sei. Até hoje eu não sei quem foi que levou os documentos para o portão de casa e me entregou. Daí eu liguei para o pastor José Francisco, ele no telefone, ele: glória a Deus, porque o meu Deus responde às orações. Mas o que me faz me alegrar na casa do Senhor é me lembrar disso e saber que Deus pode continuar fazendo isso. O problema é que nós não estamos dando lugar para Deus agir assim. Por isso que é importante você parar para olhar e falar: Senhor, eu quero me alegrar com a tua presença, eu quero me alegrar com a tua palavra, eu quero me alegrar com a oração, eu quero me alegrar com cada louvor, me alegrar com as coisas mais simples, porque nós temos uma igreja tão cheia de ferramentas que pode fazer diversas coisas para a glória do nome do Senhor, mas a gente acaba se esquecendo dos detalhes que realmente fazem a diferença, porque quando você põe a cabeça no travesseiro, não é
mentalidade, as coisas, as tecnologias, os louvores mais complexos que vão mudar a sua vida, não. É o Espírito Santo que te acompanha e pode falar com você enquanto você está ali. Sabe, a palavra de Deus nos ensina, Jeremias, ele fala assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nós enchemos as nossas mentes de preocupação, de dificuldade, de bloqueios, de problemas dos mais diversos tamanhos e esquecemos que o nosso Senhor é aquele que te visitou. Eu não sei se foi há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 2 anos atrás, eu não sei em que momento você teve um encontro com Cristo, mas resgata aquele momento para você falar com Ele e falar: Senhor, eu não posso perder essa relação contigo, porque foi ela que me manteve aqui, foi ela que me sustentou até aqui, e às vezes parece que ela está indo embora, porque eu estou mudando, eu estou me deixando influenciar, eu estou vivendo uma vida que a palavra não me ensinou, porque o meu coração está ficando duro, está ficando frio, está ficando sábio demais para isso ou para aquilo. Não sei. Eu vim trazer essa palavra para você, para mim, para todos nós. Eu tenho certeza que é Deus falando conosco. Por isso, toma posição. Ele falou assim: alegria quando me disseram, porque naquele lugar é o lugar onde há comunhão. Sabe o que aquelas pessoas faziam? Elas iam para o mesmo propósito. Elas estavam se dirigindo para a adoração, para o louvor. Olha Efésios capítulo 4. Vamos fazer um paralelo com Efésios para você ver. Efésios 4. O escritor ele fala uma coisa tão importante. Ele diz assim, a partir do versículo 1. Diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Amados, andar de modo digno da vocação. A vocação primordial minha não é ser pastor, é ser cristão, é ser servo. A maturidade, a experiência, o chamado de Deus me levaram a ser pastor, porque é Ele que comanda a vida. Mas todos nós aqui tivemos um encontro com Cristo do mesmo ponto de vista. Uma necessidade de perdão, uma necessidade de confessar o pecado, uma necessidade de ser lavado e remido no sangue. Então, quando ele fala da vocação, ele não está falando de uma coisa extraordinária que é para alguns, não, ele está falando de todos nós, ele está falando da igreja, a vocação da igreja, que é proclamar a Cristo, que é servir a Cristo, que é honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está falando da vocação de todos nós. E essa vocação ela tem que ser conduzida com dignidade. A dignidade está em relação àquilo que você pode fazer como crente em Cristo. Alguém pode olhar para você e pedir para você orar por ela. O seu vizinho pode olhar para você e dizer: olha, se você tiver algum problema, vai lá procurar fulano, porque ele é o servo de Deus. Essa é a dignidade que nós temos que viver enquanto cristãos. Alguém pode olhar para você e dizer assim: olha, esse cara é diferente, essa moça é diferente, esse casal são diferentes. Por quê? Diferente porque é rico, porque é bonito, porque é feio? Não, é diferente porque quando eu olho para eles eu não vejo eles. Eu vejo Cristo, eu vejo o Senhor, eu vejo alguém em que eu posso confiar, porque não é Ele, parece que tem algo sobre Ele. É Jesus, é o Espírito Santo, é o
modo digno da vocação a que foste chamados. Todos nós somos chamados para servir a Deus. Aí ele continua, ele diz assim, ó, com toda a humildade, mansidão, toda humildade e mansidão, com longanimidade, mansidade e humildade e mansidão. A humildade, amados, é o reconhecimento de que tudo que você tem, tudo que você é, aonde você está, aonde você chegou, você só tem, só é e só chegou porque Deus te trouxe, porque Deus te levou, porque Deus cuidou de você, porque Deus tem te abençoado. Manso, isso aqui tem relação com o fruto do Espírito. Ser manso é ter o domínio de não agir de acordo com a sua natureza, porque hoje nós estamos cheios de crentes que não têm a natureza de Cristo, por isso que está tudo igual. Nós criticávamos uma religião porque as pessoas viviam como viviam, sem ter uma marca nas suas vidas, e agora a igreja cristã brasileira ou em qualquer lugar está ficando assim, porque nós não temos uma marca. Eu lembro de um obreiro nessa igreja que eu me converti. Eu louvo a Deus pelo pastor Carlos, saudoso pastor também falecido, um homem digno de conhecer, um homem de Deus, uma referência. Mas eu lembro que ali tinha um obreiro, um presbítero. Esse presbítero teve um problema na vizinhança da igreja, porque os vizinhos não aceitavam a igreja. Aí, porque alguém estacionou não sei aonde, fizeram alguma coisa errada, e disseram, a gente precisa resolver. O vizinho disse que queria falar com alguém que representasse a igreja. Esse presbítero, homem enorme, grandão, sentado naquela época, as pessoas sentavam assim, desceu, tinha uma portinha que estava saindo. Quando ele entrou na portinha, ele começou a dobrar a mão. Porque ele ia lá resolver. Do jeito, sem mansidão, sem dignidade. Mas ele era uma exceção. Aí todo mundo olhava aquilo e dizia, irmão, vamos conversar. Daí o pastor fazia reunião, aquele negócio de morar, irmão, o que está acontecendo isso e tal? Aí a coisa aplanava, a coisa ficava apaziguada, etc. Agora a coisa mudou. Agora nós temos uma igreja que, se eu falar assim, não, vamos sair do pau lá fora agora porque estamos afrontando a igreja do Senhor. Levamos uns técnicos aqui preparados, jiu-jitsu, karatê, tudo pronto. Esqueceram que o que nos move é o Espírito de Cristo. A coisa mais digna do homem de Deus, da mulher de Deus, não é ele chegar, mas é Cristo chegar antes dele. Por isso que esse texto ele é um paralelo tão lindo, porque ele diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu gosto de usar esse texto porque as pessoas pensam assim, então é isso, né, pastor? Então, eu olho para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela... E eu só não faço o que eu sinto porque Deus mandou suportar. Não é tolerância, não é esse tipo de suporte que você está pensando. É suportar no sentido de dar suporte, de sustentação, contributivo, fazer alguma coisa para que nós, como corpo, como igreja do Senhor, possamos dar a alegria que o mundo precisa. Não estou falando da alegria humana, da alegria mundana, estou falando da alegria do Espírito, da alegria da palavra, da alegria que atrai as pessoas para estarem aqui, dessa alegria que o salmista está dizendo, porque aqui ele está dizendo assim, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos. Se esforçar é fazer um esforço além da sua capacidade. Amados, a gente tem exemplo disso. Quando a minha filha precisa de uma coisa que eu não posso dar, mas é importante, é necessário para a escola, para o desenvolvimento, o que quer que seja, eu faço o que for necessário
o que eu gosto, de gastar com o que eu quero, porque eu me esforço para fazer o melhor por ela. Então, quando nós estamos lendo esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito, é você lutar com todas as suas forças e além dela, para que o nome do Senhor não seja envergonhado em nosso meio, para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar, para que Deus seja glorificado na sua casa, na sua família, em todo lugar, porque você é de Deus. Então se esforce um pouco mais, porque para tantas outras coisas nós temos ímpeto, mas quando se trata de ser crente em Cristo Jesus, a nossa força está pequena. E a Bíblia diz que se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena, vai ser ainda menor. Aqui ele diz assim: esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aí ele conclui dizendo assim, por quê? Há somente um corpo, um Espírito, como também foram chamados numa só esperança da sua vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age no meio de todos e está em todos que estamos aqui, porque nós somos a igreja, nós somos a casa do Senhor, nós somos o agente que faz com que as pessoas, ao olharem para dentro deste lugar, vejam o Senhor Jesus, aplaudem e glorifiquem o nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, vamos para terminar 8:55, mas não carece, porque eu creio que Deus já falou. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique de pé. Eu quero cantar uma música, um louvor. Pedir para os irmãos que quiserem arriscar a tentativa de tocar comigo. Venha na fé. Mas feche os teus olhos. Guarde esta palavra, irmãos. Guarde esta palavra no teu coração, porque um dia a Bíblia diz que o Espírito Santo nos fará lembrar palavras de Jesus. Um dia ele vai te lembrar disso. E é onde você vai encontrar uma resposta, onde Deus vai mostrar o quanto Ele te ama, porque Ele não mudou com você. Ele ainda te ama. Ele ainda quer trabalhar através da sua vida. Ele quer cuidar da sua vida. Feche os teus olhos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo.
Olhe para Jesus.